bem? Aqui quem fala é o Ayrton. Vem logo pedindo, levita o seu like aí, curte o canal Puritano, compartilha o vídeo e Deus te abençoe, meu irmão. O tema de hoje que eu quero tratar com vocês será sobre o culto doméstico. Como se fazer um culto doméstico? Será que é algo complicado, é algo difícil? É um bicho de 7 cabeças? Como é que nós podemos fazer isso? Então, irmãos, eu quero falar para vocês hoje que o culto doméstico ele é muito simples, muito fácil. É como dizia C.S. Lewis, é tudo puro e simples, o evangelho puro e simples. E o culto doméstico ele é dividido em 3 pontos: leitura da palavra, oração, certo? E louvores ao Senhor. Eu gostaria de ler um texto aqui encontrado no livro de Josué. Ele está no capítulo 24, verso 14 a 15, que diz: Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria chamar sua atenção aqui para esses textos, de uma coisa que o reverendo Bick ele destaca. Segundo Bick, ele diz que, primeiro, Josué fez da adoração ou do culto ao Deus vivo algo opcional. Ele não fez isso. No versículo 14, ele havia acabado de ordenar a Israel a temer ao Senhor. No versículo 15, ele enfatiza que o Senhor quer ser adorado e servido voluntariamente, deliberadamente por nossas famílias. E em segundo lugar, no versículo 15, Josué ordena o culto doméstico a Deus por meio do seu próprio exemplo. O versículo 1 deixa claro que está se dirigindo aos chefes da família, e o versículo 15 declara que Josué fará aquilo que ele quer que todas as outras famílias de Israel façam: servir ao Senhor. Nós começamos por aqui, irmão. A base do culto doméstico é o serviço por amor ao Senhor. Não é algo que eu faço de mau agrado, de má vontade. É algo de coração, por amor. Minha vida é do Senhor. Eu sou um escravo do Senhor. Palavra lá do grego doulas. Escravo. Eu sou um escravo de Cristo. Minha vida não é mais minha vida. Minha vida agora é a vida do Senhor. E pela minha vida ser a vida do Senhor, eu devo servir ao Senhor. Então, primeira base para o culto doméstico seria relação à palavra de Deus. Ela é a instrução diária do cristão. Veja bem um texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 7. Depois você coloca os textos aí, meu editor, para o pessoal ir acompanhando comigo. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, primeiro ponto, instrução diária pela palavra de Deus. O líder da família deve inculcar a palavra de Deus na mente dos seus filhos, na mente da sua esposa e na sua própria mente diariamente. Como diz a palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é nosso alimento. A palavra de Deus é que alimenta a nossa alma, que nutre o nosso espírito. Então, o primeiro ponto de um culto doméstico é a palavra. Ela deve ser inculcada diariamente em nossas mentes. Eu não vou chegar só lá, pegar a velha interpretação herética, né? Que a letra mata e o espírito vivifica. É isso que você utiliza aí para não ler a Bíblia. Tô vendo, viu? Você pecando por aí. Não. Isso é uma interpretação totalmente equivocada, totalmente errada. A Escritura diz que habite ricamente em vós
a palavra de Deus no livro de Colossenses, ou equivalente a isso no livro de Efésios, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, que é o equivalente que habita ricamente em vós, a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto do culto doméstico, irmãos, é instrução pela palavra do Senhor. E também temos pegar um texto aqui do Novo Testamento, para completar, em Efésios 6,4 diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação, instrução do Senhor. Então, a obrigação do líder é criar o seu filho, inculcar a palavra nele, ensiná-lo o caminho do Senhor, certo? Então, o segundo ponto aqui também do culto familiar é oração, irmãos. Oração é um meio de graça indispensável para a vida do cristão. Nós, como os cristãos, temos que orar. Como diria Charles Spurgeon, se você é um cristão e não ora, é a mesma coisa de eu dizer que você está vivo sem respirar. Você é um morto espiritual que acha que tem vida. Oração é uma necessidade da vida do cristão, como comer, trabalhar, descansar. Você precisa orar, irmão. Você, quando olha para a vida de um John Edwards, que passava horas e horas orando, ou de um Spurgeon, ou de um Calvino, ou desses teólogos aí do meio reformado que todos nós amamos ler e são escritos maravilhosos, eles oravam horas, irmãos, porque eles sabiam que eram pecadores, fracos, cegos e nus, que eram apenas pó, que dependiam de um grande, misericordioso e abençoado Senhor, porque quando oramos, reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos nossa pequenez como criatura, reconhecemos que nós precisamos e temos um grande e abençoado e maravilhoso Senhor. Voltando aqui para o texto, eu queria ler alguns textos com vocês. Eu estou só abaixando minha cabeça aqui porque eu estou lendo os textos aqui no meu esboço, certo? E o texto que eu queria ler com os irmãos seria o texto de Jeremias 10:25, que declara o seguinte: derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não te invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no, consumiram-no e assolaram a tua morada. Jeremias 10:25. A palavra povos aqui, irmãos, pode se referir aos clãs, ou quem assiste muito mangá ou anime conhece a palavra clã, mas a palavra clã se refere nada mais nada menos que família. Então o texto diz que Deus derrama a sua ira sobre famílias, sobre nações que não o invocam. Então, se a ira de Deus, eu queria ler um comentário aqui do reverendo Bick, que eu achei muito interessante também, eu baseei bastante nele para gravar esse vídeo. Ele diz, olha só: se a ira de Deus recai sobre os clãs ou grupos de famílias que negligenciam a oração, quanto mais não recairá sua ira sobre as famílias que se recusam a invocar o seu nome. Veja, irmãos, o que diz o Salmo 128, verso 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua casa. As famílias devem orar juntas, diariamente, ao Senhor, porque tua família não é tua família é do Senhor. Como diria Abraham Kuyper, não existe 1 milímetro, nada nessa terra, o qual o Senhor não diga é meu. O inferno é do Senhor. Os demônios também pertencem ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor, porque tudo dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor, inclusive tua família, jovem. Então você precisa se reunir à mesa da tua casa para orar ao Senhor. Veja bem, irmãos, você quer comer e beber para a glória de Deus, agradecer pela provisão diária de um Deus santo e bom, você deve seguir os passos que estão aqui em Timóteo. Veja o que Timóteo diz. Timóteo 1, capítulo 4, verso 4 a 5.
pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Se você quer comer e beber, irmão, para a glória de Deus, sempre antes de se alimentar, agradeça a Deus. No vídeo anterior que eu gravei sobre um método prático de oração diária, agradecer sobre os alimentos, sobre tudo que acontece em sua vida, te ajuda a você passar o dia em oração com o Senhor. Então agradeça a Deus quando for se reunir com sua família para fazer o seu culto doméstico. Porque o culto doméstico, meu jovem, é um dia todo, de manhã, tarde e noite. Você deve se reunir com sua família, orar a palavra, ler a palavra, orar e cantar louvores ao Senhor. Então, irmão, você quer comer e beber para a glória de Deus? Agradeça a Deus. Na hora do alimento, na hora da dificuldade, pelo trabalho, agradeça. Quando for se reunir com sua família para fazer o culto doméstico, ore ao Senhor. É o segundo ponto, oração. Veja o que diz Deuteronômio 8:3, o qual Jesus faz uma alusão lá em Mateus 4:4, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então devemos também orar, irmãos, para que Deus abençoe a palavra que nós iremos ler, nutrir a nossa alma. Devemos orar a Deus pelo alimento. Devemos orar a Deus por tudo mesmo. Imagina que eu falo mesmo, por tudo é por tudo mesmo. Você imagina, por exemplo, os puritanos quando iam ter uma noite com suas esposas, eles oravam antes. E eles agradeciam a Deus por tudo isso, porque é dom de Deus. Foi dado pelo Senhor para ser desfrutado entre um homem e uma mulher no casamento. Então, o que você acha que você não pode orar ao Senhor? Ei, agradeça a Deus. Agradeça. É dom de Deus. Você vai orar pedindo perdão sobre o Senhor. Lembra lá de Jó, no Antigo Testamento? Jó ia lá oferecer sacrifício pelos seus filhos, achando que seus filhos tinham pecado. Você, como líder da família, deve orar a Deus, pedindo perdão para sua esposa, para seus filhos, porque seus filhos são pecadores e eles pecam todos os dias. Como diz Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a raça humana, irmão, é pecadora. Então você, como líder da sua casa, deve pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pela da sua família também. E também, irmãos, terceiro ponto, para fecharmos aqui a adoração no lar, com louvores ao Senhor. Salmo 118, verso 15 diz: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proeza. Então, irmão, isso é uma referência explícita ao canto, ao salmo. Eu, quando estava estudando, irmãos, eu vi que o pai do Matthew Henry, que era o Philip Henry, acreditava explicitamente que esse texto dizia que nós temos que cantar salmos, louvores ao Senhor em nossas casas, no culto a Deus. Salmodiai ao Senhor com alegria. Devemos cantar salmos, hinos, louvores ao Senhor diariamente. Na casa do justo, cante a Deus em sua casa. Louve ao Senhor em sua casa, meu irmão. Veja, por exemplo, o Salmo 66, verso 1 e 2. Aclamai a Deus, toda a terra. Salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu nome. É um texto que fala para que toda a terra louve ao Senhor. Que a terra inteira. Então, você está incluído. Você, como cristão, está incluído. E você deve, sim, orar ao Senhor. Louvar ao Senhor, perdão. Você deve, sim, louvar ao Senhor. E existem vários textos, irmãos, que falam da nossa necessidade de adorarmos a Deus, de louvarmos a Deus. Não vou pegar muitos aqui para nós não ficarmos com um vídeo muito longo. Mas, por exemplo, só para a gente terminar, eu peguei no meu esboço relação a Colossenses.
fala para nós louvarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Então, irmãos, você como cristão quer fazer um culto familiar, é muito simples, não é complicado, o evangelho é puro, o evangelho é simples. Você reúne a sua família como cristão, você leia textos como cristão em sua casa, abra a sua Bíblia, marca um horário ou faça isso depois das alimentações, porque a gente hoje em dia acha que vive, não era muito moderno, na era da tecnologia, somos um povo avançado espiritualmente, né? Mas veja como os puritanos faziam. Eles, todas as vezes após terminar uma refeição, o líder da casa abria a Bíblia, eles liam alguns textos, oravam ao Senhor e cantavam os louvores. Isso eram em todas as alimentações, café, almoço e janta. Então, irmão, você como líder da sua casa, reúna a sua família, leia a palavra com sua família, ore com sua família e cante louvores ao Senhor com sua família. Compartilhe o vídeo, meu irmão, curte o canal Puritano, internet para a glória de Deus, só lhe deu glória, é nóis.